Uma menina de rua acorda gritando no meio da noite. Em seu caderno, rabisca a cena de um carro em chamas e de um homem preso entre a vida e a morte. Horas depois, um milionário sofre exatamente o acidente que ela desenhou. E quando a pequena invade o hospital mais luxuoso da cidade, segurando sua mão em coma, algo acontece que faz todos congelarem diante do impossível. Antes de começarmos, deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo e já deixa um curtir para continuar acompanhando. Acordou com um grito. Helena se sobressaltou, o coração disparando. No abrigo improvisado, entre colchões rasgados e paredes úmidas, Clara chorava, os olhos arregalados como se ainda estivesse presa em um pesadelo. Mas Clara! Helena a puxou para o colo, sentindo o corpo miúdo tremer. O que foi, meu amor? A menina tentava respirar entre soluços. O homem, mamãe. O carro. Fogo. Ele vai morrer. Helena fechou os olhos, tentando acalmá-la. Já não era a primeira vez. Desde os 4 anos, Clara tinha sonhos estranhos que se transformavam em desenhos, sempre sobre coisas que ainda não tinham acontecido. Uma idosa que depois apareceu sem vida na calçada. O incêndio em um prédio que só saiu no noticiário no dia seguinte. Helena sempre quis acreditar que era coincidência, mas diante dos olhos da filha, nunca conseguia sustentar essa negação por muito tempo. Clara se soltou, pegou seu caderno velho e lápis quebrados e começou a desenhar no chão, movida por uma urgência que não parecia vir dela mesma. Helena observou angustiada enquanto os traços ganhavam forma. Um carro de luxo destruído, fumaça espessa, vidro estilhaçado. Dentro, um homem de terno gravemente ferido, imóvel. Quem é ele, filha? Helena perguntou, a voz falhando. Clara parou, o lápis suspenso no ar. Eu não sei o nome dele, mas ele me chamou. Ele pediu ajuda. Helena sentiu um frio subir-lhe a espinha. Antes que pudesse responder, um rádio antigo, mantido por um dos moradores de rua, chiou com uma notícia urgente. Última hora. O empresário Arthur Monteiro, herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários do país, sofreu um grave acidente de carro nos Jardins. Fontes apontam sabotagem no veículo. Seu estado é crítico. Helena engoliu em seco. O desenho na folha era idêntico ao que o rádio descrevia. Não dava mais para ignorar. Clara levantou os olhos marejados para a mãe. É ele, mamãe. O homem do sonho. Se eu não for, ele não vai acordar. Helena, exausta e descrente, queria acreditar que tudo não passava de coincidência. Uma mãe que mal tinha forças para garantir comida no dia seguinte, não podia se dar ao luxo de correr atrás de presságios. Mas, diante daquela menina franzina, com a convicção inabalável nos olhos, percebeu que estava diante de algo maior do que a miséria que a cercava. Filha, ela murmurou, tentando racionalizar. Aquele hospital não é pra gente como nós. Eles não deixam nem chegar perto. Clara, com apenas 7 anos, sustentou o olhar da mãe com firmeza surpreendente. Eu preciso tentar, mamãe. Ele precisa de mim. A diferença entre as duas se escancarava. Helena, quebrada pela vida, carregava no corpo e na alma as marcas da rua, sempre esperando pelo pior. Clara, apesar de tudo, irradiava uma fé inocente, quase insuportável de tão pura. Uma criança que acreditava que podia salvar um homem que nem conhecia. O dilema rasgou Helena por dentro. Proteger a filha significava fugir, mas fugir significava carregar para sempre a culpa de não ter tentado. Quando o sol da manhã começou a dourar os prédios distantes, a cidade já fervilhava com a notícia. Manchetes estampavam o rosto de Arthur Monteiro, jovem, poderoso, agora reduzido a paciente entubado. Helena olhou para a filha, que apertava contra o peito o desenho amassado como se fosse uma bússola do destino. Respirou fundo e disse, então vamos. Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de certeza. Abraçou a mãe e sussurrou, ele vai ficar bem, mamãe, eu sei.
E Helena, sem perceber, dava o primeiro passo para o milagre que mudaria todas as suas vidas. O dia amanheceu sem pressa, tingindo os prédios cinzentos de São Paulo com tons dourados. Para muitos, aquele era apenas mais um começo de semana. Para Helena, era o início de uma travessia que não sabia onde terminaria. Ela ajeitou a mochila gasta nas costas, enfiou dentro o caderno velho de Clara e segurou firme a mão da filha. O desenho, dobrado com cuidado, estava guardado no bolso interno da jaqueta. Helena olhou ao redor uma última vez, como se quisesse gravar em si aquele canto sujo, que, apesar de tudo, ainda lhe servia de abrigo. "Pronta?" perguntou, mais para testar a própria coragem do que a da menina. Clara apenas assentiu. Seus olhos castanhos, grandes e atentos, carregavam uma convicção que contrastava com a fragilidade do corpo magro. Elas seguiram pelas ruas já movimentadas. A cidade parecia indiferente à urgência que as consumia. Homens engravatados corriam para os escritórios. Mulheres de salto equilibravam-se entre buracos na calçada. Estudantes arrastavam mochilas cheias de livros. Ninguém reparava de verdade na mãe e na filha, ou quando reparavam, era apenas para torcer o nariz. Na primeira esquina, 2 rapazes encostados numa banca de jornal trocaram piadinhas baixas. "Olha lá, a madame e a princesa", disse um rindo. "Vai ver, estão indo comprar um castelo", respondeu o outro. Helena apertou o passo, o rosto corando. Clara, porém, manteve-se firme, sem olhar para trás. Mais adiante, uma senhora bem vestida cruzou com elas. Assim que percebeu o estado das duas, instintivamente puxou a bolsa contra o corpo, como se esperasse ser roubada. Helena sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Gostaria de gritar que não eram criminosas, apenas mãe e filha tentando sobreviver, mas preferiu o silêncio. "Mamãe?" Clara chamou, a voz calma. "Não liga, eles não sabem." Helena a olhou, surpresa. "Não sabem o quê? Que a gente não é invisível." Clara apertou a mão da mãe. "Logo eles vão ver." A caminhada se estendeu por quase 1 hora. O calor aumentava, o barulho dos carros parecia ensurdecedor. Clara, apesar da exaustão, mantinha o passo firme. Helena, já com os pés latejando dentro das sandálias gastas, pensava em desistir a cada esquina. Mas bastava olhar para a filha. Aquele olhar decidido, como quem carregava uma missão maior que si mesma e sentia forças renovadas. Foi então que o hospital surgiu diante delas. Imenso, todo de vidro refletindo o céu, o prédio parecia mais uma torre de luxo do que um lugar de cura. Na entrada, uma fileira de carros importados reluzia sob o sol. Motoristas de terno abriam portas para empresários e socialites. Seguranças com fones discretos observavam cada movimento ao redor. Helena parou por um instante, o coração acelerado. Aquilo não era um hospital, era uma fortaleza, um mundo do qual ela e a filha nunca fariam parte. "Vamos, mamãe." Clara puxou sua mão. "Ele está lá dentro." Respirando fundo, Helena avançou. Os olhares caíram sobre elas como lâminas. Recepcionistas cochicharam entre si, visitantes franziram o nariz, até mesmo um paciente em cadeira de rodas encarou com estranhamento. A dupla destoava como manchas de tinta em um quadro impecavelmente branco. Quando chegaram à porta giratória, um segurança enorme ergueu o braço. "Onde pensam que vão?" Helena tentou manter a calma. "Minha filha precisa entrar." Ela conhece o homem que está internado aqui. O homem riu, seco. "Todo mundo conhece o Sr. Monteiro, mas não é qualquer um que entra. Ainda mais..." Ele lançou um olhar de cima a baixo, demorado. "Gente como vocês." As palavras bateram em Helena como um tapa. Sentiu o rosto arder. Ia recuar, mas Clara deu um passo à frente. Sua voz saiu alta, firme, ecoando pelo saguão luxuoso. "Ele precisa de mim. O homem do sonho precisa de mim. Se eu não entrar, ele vai morrer." As pessoas ao redor pararam. Uma mulher soltou um riso abafado.
Um jovem tirou o celular do bolso como se quisesse filmar. O segurança cruzou os braços, impaciente. Chega, garota, não faça escândalo. Helena puxou Clara contra o peito, tentando contê-la. Mas a menina resistiu, os olhos marejados, a voz trêmula, porém convicta. Ele me chamou. Eu vi. Ele está sofrendo, vocês não entendem. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante de um monitor cardíaco vindo de algum andar superior. Por um momento, parecia que tudo no hospital havia parado para assistir àquela cena. E então, uma voz feminina se fez ouvir. O que você disse, menina? Helena virou-se. Uma médica de jaleco branco, crachá pendurado e olhar severo, caminhava na direção delas. Tinha os cabelos presos num coque apressado e os olhos atentos, curiosos. Clara respirava com dificuldade, mas estendeu a folha amassada que carregava no bolso. O carro, o homem, eu vi antes de acontecer. A médica pegou o papel, examinou por alguns segundos. Reconheceu a cena. O carro preto, o acidente, o corpo ensanguentado. Ergueu o olhar para Clara e, pela primeira vez, pareceu hesitar. Doutora, ignore. O segurança resmungou. São só aproveitadoras. Mas a médica não tirou os olhos da menina. Depois, voltou-se ao segurança com voz firme. Deixe-as entrar comigo. Doutora, não pode... Ele começou, mas ela o cortou. Eu assumo a responsabilidade. O silêncio se espalhou pelo saguão. O segurança contrariado cedeu passagem. Helena, incrédula, apertou a mão da filha e a seguiu. Enquanto atravessavam as portas de vidro, Clara olhou para cima, um sorriso leve surgindo em meio ao cansaço. Eu disse, mamãe. Ele me chamou. Helena não respondeu. Apenas caminhou, sentindo cada passo mais pesado, como se estivesse atravessando um portal sem retorno, porque no fundo sabia que estava. O corredor parecia se estreitar a cada passo. Helena tinha a sensação de que o chão brilhante de mármore a empurrava para um lugar onde não deveria estar. Cada lâmpada fluorescente no teto piscava com uma frieza quase opressora. A mão de Clara permanecia firme na dela, quente, pulsante, como se a criança fosse a única chama viva naquele espaço asséptico. Estamos chegando. A médica disse em tom baixo, sem olhar para trás. Helena não respondeu. O coração lhe batia tão alto que parecia que todos podiam ouvir. Eles pararam diante de uma porta dupla, ladeada por 2 enfermeiros atentos. O crachá da médica brilhou sob a luz ao ser erguido. Após um momento de hesitação, os homens cederam passagem. Helena entrou e o mundo parou. O quarto não se parecia em nada com os que conhecia dos postos de saúde. Era amplo, silencioso, quase luxuoso. Poltronas estofadas junto às paredes, cortinas brancas delicadamente abertas para deixar entrar a luz da manhã. E no centro, em uma cama equipada com tecnologia que Helena mal compreendia, jazia o homem que até então era apenas um desenho no papel. Arthur Monteiro. O magnata que ela só conhecia de manchetes estava ali, reduzido a um corpo imóvel, dependente de máquinas. O rosto marcado por arranhões e hematomas, tubos ligando-o ao respirador, o peito subindo e descendo em ritmo mecânico. Helena levou a mão à boca, engolindo em seco. Nunca imaginara que o peso de um destino pudesse caber em uma cama. Clara, no entanto, não vacilou. Os olhos da menina se iluminaram como se tivessem encontrado exatamente o que buscavam. É ele, mamãe. Sua voz era firme, quase reverente, o homem do sonho. Antes que Helena pudesse reagir, Clara se soltou de sua mão e avançou. Passou pelos médicos presentes como se não os visse. Aproximou-se da cama, o corpo pequeno contrastando com os aparelhos que cercavam Arthur. Clara, espera! Helena tentou contê-la, mas a voz morreu na garganta. A menina estendeu a mão e pousou-a sobre a dele. O que aconteceu em seguida pareceu irreal.
O monitor cardíaco, que até então exibia batimentos fracos e espaçados, disparou em ritmo acelerado. O som monótono ganhou intensidade, o gráfico desenhando picos vivos. Outro aparelho, que registrava a atividade cerebral, emitiu sinais que não apresentava havia dias. Linhas até então quase retas começaram a vibrar, ganhando força. "Meu Deus!" murmurou um enfermeiro. "Isso não é possível." Outro comentou, ajustando o visor. A médica que as trouxera deu um passo à frente, os olhos arregalados. Ele está reagindo." Em segundos, o quarto explodiu em movimento. Portas se abriram, mais médicos entraram, vozes se sobrepunham em ordens, questionamentos, exasperação. "Verifiquem a ventilação, aumentem os registros." Como isso é possível? Helena recuou para o canto do quarto, o coração acelerado. Queria correr até Clara, puxá-la dali, mas estava paralisada pelo que via. Era inegável. O corpo daquele homem, antes estável na beira da morte, reagia ao simples toque da filha. "Isso é manipulação!" bradou um dos médicos recém-chegados. "Algum tipo de fraude. Os dados estão claros?" Outro retrucou. "Ninguém pode simular essas respostas em tempo real." Clara manteve os olhos fechados, o rosto sereno, quase em transe. Sua mão apertava levemente a de Arthur, como se transmitisse algo invisível. "Ele está cansado, mas não acabou." Ela sussurrou tão baixo que apenas Helena ouviu. Aquela frase atravessou a mãe como uma flecha. Como a filha podia falar com tamanha certeza? Que tipo de fardo carregava dentro de si? O tumulto aumentava. Alguns médicos, fascinados, aproximavam-se para observar os gráficos. Outros, indignados, exigiam que Clara fosse retirada imediatamente. Foi então que Helena percebeu. Uma das enfermeiras, discreta, havia tirado o celular do bolso. Fingindo ajustar os lençóis da cama, mantinha a câmera direcionada para Clara e os monitores. "Ei!" Helena deu um passo à frente instintivamente. "O que está fazendo?" A enfermeira fingiu não ouvir, os dedos deslizando rápido pela tela. Gravava tudo. "Tirem essa criança daqui!" vociferou o médico mais velho. "Isso é um circo! Não toque nela!" A médica que abrira a porta ergueu a voz, firme. "Estão vendo o que está acontecendo? Esse quarto nunca registrou nada assim desde o acidente." Os dois lados se enfrentaram em meio a gritos e discussões. Milagre ou farsa? Cura inexplicável ou encenação oportunista? No centro da tempestade, Clara permanecia imóvel. Seus dedos pequenos ainda entrelaçados com os de Arthur, seus olhos fechados, o corpo frágil sustentando um peso invisível. Helena, entre o orgulho e o medo, compreendeu algo que lhe roubou o ar. A vida delas nunca mais voltaria a ser a mesma. O quarto, que até pouco antes era apenas silencioso, agora parecia um campo de batalha. O bip dos monitores, as ordens médicas, os cochichos em cascata, tudo se misturava numa cacofonia que latejava nos ouvidos de Helena. Ela mal conseguia respirar. "Isso é uma farsa!" gritou um médico, a voz cortando o ar como uma navalha. "Vão transformar este hospital em circo se permitirem que essa criança continue aqui." "Farsa?" rebateu a médica que as havia trazido, erguendo o queixo. "Então me diga, como explica a mudança nos sinais? Como explica ondas cerebrais que não registrávamos há dias?" "Coincidência", respondeu outro, "ou manipulação deliberada." As vozes se atropelavam, subindo em volume. Alguns enfermeiros tentavam apaziguar. Outros apenas observavam, fascinados pela cena impossível que testemunhavam. Helena recuou, encostando-se na parede. O corpo de Clara tremia levemente em seus braços, mas o olhar da menina era firme, quase sereno. Aquela serenidade doía em Helena mais do que o caos ao redor. De repente, a porta do quarto foi empurrada com força. O corredor estava tomado. Enfermeiros, residentes e curiosos se amontoavam, esticando o pescoço para espiar. O rumor correra rápido demais. "É a menina!" cochichavam.
A tal que fez o paciente reagir. Celulares foram erguidos. Fotos, vídeos, flashes disfarçados. O que antes era segredo, agora se tornava registro público. Helena tentou esconder o rosto da filha, mas já era tarde. A história havia escapado para o mundo. Do lado de fora, o saguão do hospital fervilhava. Repórteres se empurravam, microfones apontados para qualquer funcionário que passasse. Uma âncora de televisão falava com a câmera, a voz carregada de urgência. Testemunhas afirmam que uma menina desconhecida, aparentemente em situação de rua, provocou uma reação surpreendente nos sinais vitais de Arthur Monteiro, internado em coma desde a semana passada. O letreiro na tela de uma TV ligada na recepção confirmava: menina de rua teria feito milionário em coma reagir. Helena viu a frase de relance e sentiu o estômago revirar. Era oficial, já não eram Helena e Clara. Era um título, uma manchete, uma história para consumo imediato. No corredor, o tumulto não diminuía. Temos que registrar cada detalhe, dizia um residente apontando para os monitores. Registrar, outro zombou. Isso é delírio coletivo. Não podemos dar credibilidade a uma invasão dessas. A médica interveio com firmeza. Ninguém aqui invadiu nada. Eu autorizei a entrada e vou responder por isso. O silêncio caiu por um instante, mas logo cedeu lugar a uma enxurrada de críticas. Você pôs em risco a reputação do hospital. Isso vai cair na imprensa em minutos. Já está na imprensa, gritou um enfermeiro, mostrando a tela do celular com uma transmissão ao vivo. Helena fechou os olhos. Uma sensação de vertigem a dominava. Tinha vontade de agarrar a filha e correr, desaparecer nas ruas que conhecia tão bem. Mas mesmo que conseguisse atravessar as portas, sabia, já não havia volta. Clara, no entanto, parecia imune ao peso do momento. Apertava contra o peito o desenho amassado, como se fosse um escudo, e murmurou para a mãe: eles não entendem, mamãe, mas vão entender um dia. Helena a olhou, tomada por uma mistura de orgulho e medo. Como aquela criança podia carregar tanta convicção em meio ao caos? Do corredor, novas perguntas disparavam como dardos. Qual é o nome da menina? A mãe vai se pronunciar? Ela realmente vive nas ruas? Helena tremeu. Não havia como proteger Clara dessas vozes. Não havia como calar o mundo. A briga entre médicos se intensificou. Precisamos levá-la para exames, insistiu um dos mais exaltados. Se há algum fenômeno aqui, tem que ser estudado. Estudado? Rebateu a médica. Isso é uma criança, não um objeto de laboratório. Criança ou não, mexeu com os sinais vitais do paciente. Não podemos ignorar. As palavras pairaram no ar, pesadas. Clara virou o rosto para a mãe, como se pedisse proteção. Helena a apertou com mais força, sentindo lágrimas arderem nos olhos. Ali, diante de todos, compreendeu a verdade nua e crua. Sua filha já não era só sua, era do mundo, do julgamento das ruas, da curiosidade da imprensa, da ganância dos que viam oportunidade. O anonimato, que antes parecia prisão, agora lhe parecia o maior dos luxos. E ele havia acabado. No saguão, os gritos dos repórteres ecoavam, atravessando corredores e subindo andares. É verdade que ela tocou nele? O hospital confirma a melhora? Quem é essa menina? As vozes se misturavam ao bip contínuo dos monitores, às ordens médicas, aos cochichos de curiosos. Helena teve a sensação de que o próprio hospital respirava mais rápido, tomado pelo escândalo. Ela fechou os olhos, abraçou Clara contra o peito e pensou, com desespero silencioso: não há como voltar. Nunca mais seremos invisíveis. A cidade amanheceu dividida. As telas de televisões em padarias, ônibus e salas de espera mostravam a mesma imagem repetida. Uma menina magra, de roupas gastas, com os dedos entrelaçados na mão de um homem em coma. O vídeo,
gravado às escondidas, já circulava em todas as redes sociais. Milagre ou farsa? Menina de rua faz milionário reagir em hospital. Nos programas de debate, o assunto dominava as mesas. Um apresentador, voz grave, disparava: o Brasil precisa abrir os olhos. Charlatanismo não pode ser confundido com ciência. A criança foi manipulada pela mãe, que se aproveitou da situação. Uma comentarista rebateu: mas os registros estão nos aparelhos. É impossível negar. Algo aconteceu naquele quarto. Algo psicológico, talvez. Sugestão coletiva, mas não milagre, insistiu o primeiro. Do outro lado da bancada, um pastor evangélico batia na mesa. Eu digo a vocês, Deus escolhe os pequenos para envergonhar os grandes. Essa menina é uma enviada, e quem duvida disso está duvidando da fé. As discussões inflamadas viraram combustível para milhões de espectadores, cada um escolhendo um lado. No hospital, a entrada se tornara palco de guerra simbólica. Fiéis ajoelhavam no chão de mármore, erguendo terços e bíblicas. Uma mulher chorava alto, clamando: Senhor, não deixe que persigam a criança da luz. Em contraste, manifestantes contrários gritavam com cartazes: chega de charlatanismo! Exploração infantil é crime. Os dois grupos se enfrentavam em palavras duras, empurrões, câmeras transmitindo tudo em tempo real. Dentro do quarto, Helena tentava manter um pouco de silêncio. Fechar as cortinas, mas o burburinho do lado de fora era impossível de ignorar. Clara permanecia sentada na cama, rabiscando no caderno com calma incomum. Novas informações sobre a menina. A TV ligada no corredor ecoava. Fontes afirmam que ela e a mãe vivem nas ruas. E agora, uma declaração do primo do herdeiro. Helena estremeceu. Na tela, Eduardo Monteiro aparecia diante das câmeras. O terno impecável, o tom calculado. Minha família sofre com a tragédia de Arthur, mas não aceitaremos que oportunistas explorem nossa dor. Essa mulher manipula uma criança inocente para se infiltrar em nossa vida e possivelmente em nossa fortuna. Os repórteres dispararam perguntas. O senhor confirma que acredita em fraude? Pretende tomar medidas judiciais? Eduardo sorriu de canto, gélido. Não tenham dúvida, não vamos permitir que isso continue. Helena desligou a televisão com força, sentindo as pernas fraquejarem. O silêncio que restou parecia mais pesado do que o barulho das acusações. Clara levantou os olhos do desenho. Mamãe, por que eles me chamam de mentirosa? Helena se ajoelhou diante dela, segurando-lhe o rosto com cuidado. Porque as pessoas têm medo, filha. E quando não entendem algo, preferem dizer que é mentira. Clara piscou lentamente, como se absorvesse cada palavra. Mas eu sei o que vi. Eu ouvi ele me chamar. Eu sei que sim. Helena a abraçou forte, tentando passar segurança, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Horas depois, uma enfermeira entrou às pressas. Dona Helena, a situação está ficando perigosa. Há gente pedindo para levarem sua filha a cultos coletivos. Outros querem que ela seja retirada imediatamente. A imprensa está enlouquecida. Helena sentiu o mundo girar. Fugir parecia a única saída sensata. Voltar ao anonimato das ruas, proteger Clara dos olhos famintos. Mas como fugir, se agora todos sabiam quem eram? E como abandonar se isso significaria dar razão aos que a chamavam de charlatãs? O dilema a corroía. Ela olhou para a filha, que agora cochilava exausta, o caderno ainda apertado contra o peito. O rosto sereno da menina parecia ignorar o peso que o mundo despejava sobre ela. Helena acariciou seus cabelos, murmurando baixinho: Eu não vou deixar que te destruam, minha filha. Mas a verdade queimava dentro dela. Qualquer caminho que escolhesse teria um preço devastador. E o preço da visibilidade começava a ser cobrado naquele exato instante. A sala de reuniões do hospital fora isolada para uso exclusivo da família. O vidro fosco nas paredes dava a ilusão de privacidade, mas o burburinho dos corredores
Jornalistas fiéis, curiosos, chegava abafado, como um lembrete de que o mundo estava à espreita. Eduardo Monteiro caminhava em círculos. O terno caro já não escondia a irritação. A gravata frouxa, a testa marcada pelo suor. "Isso é insustentável", disparou. "A cada minuto que aquela mulher e a filha ficam aqui, mais manchetes nos destroem. Estão pintando a imagem da nossa família como vilã. E essa história ridícula de milagre só cresce." Lúcia, a tia mais velha, abanava-se nervosa com um lenço de seda. "Mas, Eduardo, não podemos simplesmente expulsá-las à força. Seria um escândalo ainda maior. Escândalo maior é permitir que uma menina de rua vire protagonista da recuperação de Arthur." Ele rebateu, batendo a mão contra a mesa. "Não percebem que isso nos ridiculariza?" Ricardo, o primo mais novo, falou baixo, mas sua voz se destacou na sala silenciosa. "Eu vi os relatórios. Os sinais dele realmente mudaram no momento em que a menina entrou no quarto. Isso não pode ser só coincidência." Eduardo lançou-lhe um olhar gelado. "Você é ingênuo. Médicos experientes sabem que aparelhos oscilam. E mesmo que fosse verdade, desde quando permitimos que uma desconhecida dite o destino dos Monteiro?" O ar ficou pesado. Ninguém ousava responder. Então, uma voz diferente se ergueu do fundo da sala. O Dr. Álvaro, veterano de cabelos brancos, postura ereta e olhar cansado, observava em silêncio até então. "Vocês estão cegos. Essa não é a primeira vez que a família Monteiro tenta abafar o que não consegue explicar." Todos se viraram. "Do que está falando, Álvaro?" perguntou Lúcia, inquieta. Ele se inclinou sobre a mesa. "Da partida de Beatriz." O nome caiu como pedra em Lagoa Calma. O silêncio foi imediato. Até os respiradores distantes pareciam prender o fôlego. "Isso é assunto encerrado!" Eduardo reagiu, quase gritando. Álvaro balançou a cabeça, firme. "Encerrado? Talvez para a imprensa, mas não para a verdade. Beatriz morreu por negligência médica. Eu vi. Ela poderia ter sobrevivido, mas houve erros, atrasos, protocolos ignorados, e no fim, relatórios foram alterados." Lúcia levou a mão à boca, os olhos marejados. "Álvaro, pelo amor de Deus." Ricardo, confuso, perguntou. "Alterados? Está dizendo que a família a cobertou?" Álvaro encarou-o com pesar. "Sim, houve pressão. Documentos desapareceram, testemunhas foram silenciadas. Tudo para proteger o nome Monteiro." Eduardo bateu a mão na mesa com força, inclinando-se para a frente. "E isso é uma calúnia nojenta? Por que trazer isso agora?" "Porque fantasmas não ficam enterrados, Eduardo." A voz de Álvaro soava como aço. "E essa menina, essa Clara, é o estopim. A verdade encontra caminhos para emergir. Vocês podem tentar calá-la, expulsá-la, mas a sombra de Beatriz já voltou." O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Lúcia enxugou os olhos discretamente. Ricardo parecia abalado, como se o chão tivesse se partido sob seus pés. Outros familiares desviavam o olhar, incapazes de encarar a acusação. Eduardo, no entanto, mantinha-se rígido, o rosto contraído em raiva. "Você está velho, Álvaro. E está vendo fantasmas onde não existem. Não vou permitir que sua memória falha manche o nome da minha família." Álvaro apoiou as duas mãos na mesa, inclinando-se para ele. "O problema, Eduardo, é que não é a minha memória. São os fatos. E eles voltam cedo ou tarde." Enquanto isso, no andar de cima, Helena observava Clara desenhar em silêncio. O lápis corria rápido pelo papel, traçando formas que a mãe não compreendia. Uma figura feminina de cabelos longos, um quarto de hospital, um olhar triste pairando sobre alguém deitado. "Quem é essa, filha?" Helena perguntou com cautela. Clara respondeu sem levantar os olhos. "Uma mulher. Ela fica perto dele. Não fala nada, só observa." Helena estremeceu, sem saber o que dizer. Na sala dos Monteiro, a tensão atingia o limite. "Precisamos enterrar isso outra vez", exigiu Eduardo.
Ninguém lá fora pode ouvir sequer o nome de Beatriz. Álvaro balançou a cabeça. Vocês podem enterrar relatórios, podem enterrar memórias, mas não podem enterrar a verdade. Ela sempre acha uma forma de voltar. O peso das palavras pairou no ar. E mesmo que ninguém admitisse em voz alta, todos naquela sala sentiram. A perca de Beatriz, tão cuidadosamente abafada, começava a entrelaçar-se ao presente e a cobrar seu preço. Eduardo Monteiro não perdia tempo. Assim que deixou a sala onde a família discutira, já estava ao telefone. Caminhava de um lado para o outro no corredor privado do hospital. A voz baixa, porém afiada como faca. Preciso de manchetes fortes, disse ao editor-chefe de um grande portal. Quero essa mulher pintada como aproveitadora. Usem fotos dela nas ruas com a criança maltrapilha. Quero que pareça perigosa. Eduardo, sem provas isso pode gerar processo. O jornalista respondeu cauteloso. Eduardo riu. Processo? Eu cubro as custas. O que importa é a narrativa. O público já está pronto para acreditar. Desligou antes que houvesse resposta. Pegou outro telefone discando rápido. Um advogado atendeu do outro lado. Precisamos de ação imediata, ordenou. Construam um caso contra essa mulher. Quero que a acusem de exploração infantil, manipulação psicológica, até maus tratos, se for necessário. Usem as imagens da mídia como prova. Ela não pode manter a guarda dessa criança. O advogado hesitou. Mas o hospital ainda não formalizou nada. Não me interessa, Eduardo interrompeu. Movam as peças agora. O conselho tutelar deve ser envolvido o quanto antes. Na manhã seguinte, a ofensiva já estava no ar. As primeiras reportagens surgiram nos portais. Aproveitadora ou milagreira? Quem é a mulher que levou a filha ao hospital dos Monteiro? Mãe sem teto teria usado criança para manipular situação de herdeiro em coma. E os programas de TV replicavam com imagens de Helena puxando Clara pelas ruas, tiradas por paparazzi. A legenda era cruel. Exploração disfarçada de fé. Um comentarista de terno escuro falava indignado. Isso é abuso claro. Colocar uma criança em meio a esse espetáculo midiático é irresponsabilidade. O conselho tutelar precisa agir. Outro, mais contido, tentava equilibrar. Mas não podemos ignorar os registros médicos. Há algo que precisa ser investigado com seriedade. A discussão seguia, mas o estrago estava feito. A imagem de Helena já não era apenas de uma mãe protetora, era pintada como suspeita, manipuladora, criminosa em potencial. No quarto do hospital, Helena assistia incrédula. O coração martelava no peito, as mãos suavam. Apertava Clara contra si como se pudesse protegê-la até das telas. Mamãe, por que eles falam assim de você? Perguntou a menina confusa. Helena respirou fundo, engolindo o choro. Porque não nos conhecem, filha. E porque há gente que não quer que vejam quem você é de verdade. Mas dentro dela, o medo se expandia como sombra. Sabia que Eduardo estava por trás daquilo. E sabia também que ele não pararia ali. O golpe seguinte não demorou. Uma funcionária do hospital entrou, segurando um envelope. Dona Helena, disse, evitando seus olhos. O conselho tutelar notificou. A senhora precisa comparecer hoje para prestar esclarecimentos. Helena sentiu o chão desaparecer. O coração disparou. As pernas fraquejaram. O conselho tutelar, repetiu quase sem voz. Eles querem levar a Clara? Ainda não, a mulher respondeu tensa. Mas há denúncias formais contra a senhora. Alegam que está explorando a menina. Helena abraçou a filha com força, como se pudesse fundir seus corpos em um só. Isso não é verdade, gritou, a voz embargada. Eles não podem tirar ela de mim. Clara, assustada, ergueu o rosto. Mamãe, o que está acontecendo? Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Forçou um sorriso trêmulo. Nada vai nos separar, meu amor. Nada. Mas no fundo, a dúvida era devastadora.
Eduardo tinha dinheiro, advogados, influência. Ela tinha apenas Clara e a própria fé. Do outro lado da cidade, Eduardo observava as manchetes na tela do celular. Seu rosto era impassível, mas os olhos brilhavam com satisfação. Em breve, murmurou para si mesmo, essa menina vai estar longe da mãe. E então, nada poderá atrapalhar. Ele se recostou na poltrona, confiante. Para ele, era apenas uma questão de tempo até que o sistema fizesse o que ele queria, arrancar Clara dos braços de Helena. E enquanto Eduardo movia suas peças com frieza, Helena se preparava para enfrentar o que mais temia, a possibilidade de perder a filha. O peso era insuportável. O simples pensamento já a despedaçava. A cada passo que Clara dava em direção ao quarto de Arthur, o hospital parecia parar. Enfermeiros interrompiam a checagem de prontuários, médicos trocavam olhares tensos, pacientes se inclinavam nas portas. O ar se enchia de murmúrios. Ela vai entrar de novo, vai tocar nele. Helena sentia cada olhar como peso nas costas. Para todos, Clara era espetáculo. Para ela, era apenas sua filha e estava se consumindo. Clara caminhava devagar, o corpo franzino oscilando, como se o chão estivesse pesado demais. O caderno gasto ainda a acompanhava, abraçado ao peito como se fosse parte dela. Quando alcançava o leito, a cena se repetia. A pequena mão se estendia até a de Arthur e os monitores reagiam de imediato. Os gráficos subiam, os traçados cardíacos se estabilizavam. A equipe médica prendia o fôlego. Um misto de fascínio e incredulidade preenchia o ar. Mas, enquanto os números melhoravam, Clara murchava. O suor escorria, os lábios empalideciam. Os olhos se fechavam parcialmente. Era como se algo vital fosse sugado de dentro dela. Helena segurava a respiração, sempre esperando o momento em que a filha não aguentaria mais. Na terceira visita, o colapso veio. Clara soltou a mão de Arthur e, sem conseguir dar um passo, desabou. O corpo mole caiu contra o piso frio. Clara! Helena se lançou, a voz embargada de pavor. Os enfermeiros correram, mediram pressão, baixíssima, temperatura irregular, glicemia despencando. A menina abriu os olhos apenas por um instante, murmurando com voz quase inaudível: "Mamãe, ele precisa de mim", e apagou. Helena chorou agarrada à filha, enquanto os médicos a socorriam. A reunião médica naquela tarde parecia tribunal. "Não podemos mais permitir isso", gritou a doutora Márcia, batendo a mão na mesa. "Essa menina está entrando em colapso físico. Se continuar, teremos outra tragédia em nossas mãos. Tragédia maior será perder o paciente quando temos um fator que claramente gera melhora", retrucou o Dr. Farias, os olhos faiscando. "Vocês viram os números. Melhoras passageiras", insistiu Márcia. "Não há evolução clínica real, apenas picos momentâneos, e a custo da saúde de uma criança." Outro médico interveio. "Mas e se essa ligação for justamente o que precisamos para que Arthur desperte? Proibir pode ser condená-lo." O debate cresceu, vozes se sobrepunham, a sala se dividia. Ciência contra ética, prudência contra esperança. E Helena, de fora, ouvia sem ser chamada, como se não fosse a mãe, como se Clara pertencesse mais ao hospital do que a ela. Naquela noite, Helena ficou ao lado da filha. Clara tremia em febre, a respiração irregular, os olhos se mexendo sob as pálpebras fechadas. "Não posso deixá-lo. Ele está sozinho. Me chama", murmurava entre gemidos. Helena a abraçava, lágrimas molhando o cabelo da menina. Lembrava-se de quando Clara tinha apenas 4 anos, desenhando o primeiro sonho. Um cachorro perdido que, no dia seguinte, apareceu exatamente como no papel. Na época, parecia apenas curiosidade infantil. Agora era maldição. Numa madrugada, Clara acordou de sobressalto, o corpo encharcado de suor.
Agarrou o braço da mãe com força surpreendente. Mamãe, eu preciso ir. Ele está preso no escuro chamando por mim. Helena chorou, desesperada. Você está doente, filha. Se continuar, vai se machucar mais. Clara enxugou as próprias lágrimas, a voz fraca, mas firme. Eu aguento. Ele precisa de mim. Helena sentiu o coração rachar. Não era apenas fé, era convicção absoluta, impossível de dobrar. No dia seguinte, contra todas as forças da mãe, Clara voltou ao quarto. Tocou novamente a mão de Arthur e os aparelhos reagiram. Médicos anotaram, enfermeiros suspiraram. E Helena, encostada na parede, deixou que as lágrimas corressem. Cada pico nos monitores era um pedaço da filha que se perdia. O dom que todos chamavam de milagre estava lentamente matando Clara. E Helena, impotente, só podia ouvir ecoar a sentença que a filha repetia com a mesma doçura obstinada. Ele precisa de mim. O quarto de Arthur estava mergulhado em silêncio. O bip contínuo dos monitores era a única trilha sonora, um compasso frio que acompanhava o drama invisível. Helena observava Clara caminhar em direção à cama, os passos lentos, a respiração curta, o corpo pequeno balançando como se fosse sustentado apenas pela força da própria convicção. Filha, Helena tentou intervir, a voz embargada de súplica. Você não precisa mais fazer isso. Clara ergueu os olhos e naquele olhar infantil havia uma seriedade que não cabia numa criança de 7 anos. Ele precisa de mim, mamãe. A mão miúda alcançou a de Arthur. Imediatamente, os monitores dispararam. O coração do empresário, antes irregular, ganhou firmeza. As ondas cerebrais se intensificaram. Enfermeiros prenderam a respiração, médicos se aproximaram das telas, como se assistissem a um milagre em tempo real. Mas Clara não resistiu ao impacto. O corpo tremeu, os olhos se reviraram e antes que Helena pudesse correr até ela, a menina desabou. Clara! O grito de Helena atravessou o quarto como lâmina. Ela correu, ajoelhando-se ao lado da filha. O corpo estava mole, frio, inerte. Helena a ergueu nos braços, as lágrimas desabando sem controle. Acorda, meu amor, por favor, acorda. Enfermeiros se precipitaram, puxando equipamentos, aplicando testes rápidos, pressão baixíssima, oxigênio crítico, glicemia em queda. Era exaustão extrema, quase colapso total. E enquanto Clara era socorrida, os sinais de Arthur se mantinham estáveis, mais fortes do que nunca. O quarto se transformou em campo de batalha. Isso não pode continuar, bradou a doutora Márcia, o rosto vermelho de indignação. Estamos matando essa criança a cada visita. E vamos ignorar os sinais de Arthur? Rebateu o doutor Farias, exaltado. Pela primeira vez há melhora consistente. Não podemos fechar os olhos para isso. Melhoras à custa de uma menina. Márcia gritou de volta. Isso não é ciência, é sacrifício infantil. Outro médico, mais frio, cruzou os braços. Vocês não percebem o que está diante de nós. Se essa ligação for confirmada, estamos diante de algo que transcende a medicina. Pode redefinir ciência, espiritualidade, até política. As palavras caíram como veneno. Helena, ainda ajoelhada com Clara nos braços, não queria ouvir nada daquilo. Para ela, não havia ciência ou política. Havia apenas sua filha, inconsciente, sendo drenada diante de seus olhos. Nos corredores, o rumor se espalhava como fogo. Enfermeiros cochichavam entre si. Uns diziam que Clara era uma enviada divina, outros que era vítima de exploração. Pacientes se inclinavam nas portas, tentando espiar. Na recepção, jornalistas já transmitiam flashes. A criança que faz milionário reagir. Milagre ou abuso? O enigma de Clara Duarte. Fiéis começaram a se reunir do lado de fora, alguns com velas, outros com cartazes proclamando Clara como escolhida de Deus. Mas, ao mesmo tempo, colunistas de TV a chamavam de menina explorada por uma mãe oportunista. O hospital inteiro se dividia em facções. A ciência, fascinada,
mas conflitada pela ética. A espiritualidade, que via um milagre em carne e osso. O interesse financeiro, já calculando influência, poder e prestígio. E no meio disso tudo, uma mãe e uma criança em ruína. Horas depois, Clara despertou. O quarto improvisado estava em penumbra, e Helena não desgrudava dela nem por um segundo. Ah, filha, graças a Deus! Helena agarrou-lhe a mão, soluçando. Não faça mais isso, por favor, você quase me matou de susto. Clara piscou devagar, a voz frágil, quase um sussurro. Mamãe, eu vi luz, ele estava quase lá, mas ainda precisa de mim. Helena fechou os olhos, o coração se despedaçando em silêncio. Salvar Arthur parecia significar perder Clara. Naquela noite, o hospital não dormiu. Médicos continuavam em reuniões tensas, gestores falavam em riscos de imagem e patrocinadores, religiosos rezavam em voz alta pelos corredores. Jornalistas transmitiam cada rumor como furo exclusivo. E no centro de tudo, duas figuras frágeis resistiam. Uma menina que doava tudo de si, e uma mãe que já não sabia como protegê-la. Entre a vida e a morte, a fronteira parecia cada vez mais tênue, e o preço cada vez mais cruel. O hospital já não era apenas um hospital. Tornara-se palco, ringue, altar e tribunal, tudo ao mesmo tempo. E o estopim fora um vídeo de 37 segundos, tremido, cheio de ruídos, mas capaz de incendiar o país inteiro. A enfermeira que o gravara não imaginou o que aconteceria. Postou em um grupo privado, quase como desabafo. Vocês não vão acreditar no que vi hoje. Em minutos, alguém repassou para um primo, depois para um influenciador. E quando Helena percebeu, a cena de sua filha segurando a mão de Arthur já estava estampada em milhões de telas. O registro mostrava Clara aproximando-se, frágil, quase cambaleante. Quando tocava a mão do milionário, os monitores disparavam e a câmera captava os gritos de surpresa dos médicos. Nos segundos finais, via-se Clara desmoronando. Era imperfeito, mas autêntico, e isso bastava. Em poucas horas, o vídeo acumulava milhões de visualizações. Expressões escritas em palavras tomaram as redes. Milagre de Clara disputava espaço com exploração infantil. Vídeos pipocavam em todas as plataformas. Eu estava desacreditado, mas depois de ver esse vídeo, só pode ser Deus, dizia um pastor, lágrimas nos olhos, transmitindo de dentro de sua igreja lotada. Isso é armação. Essa criança está sendo usada para manipular a opinião pública. É uma vergonha nacional. E já afirmava um comentarista de televisão com dedo em riste. Observem o detalhe técnico. O monitor reage no exato momento em que ela encosta nele. Isso não é coincidência. Explicava um jovem médico desenhando gráficos improvisados em uma lousa digital. E entre debates inflamados, memes, Clara com auréola e asas, Helena retratada como vilã de novela, Arthur em caricatura sendo recarregado como bateria de celular. O sagrado e o profano conviviam sem filtro. Do lado de fora do hospital, a confusão crescia. Um grupo de fiéis ergueu cartazes. Clara, escolhida de Deus. Outro respondia em coro. Protejam a criança, não a exploração. O som das vozes se misturava com buzinas, sirenes e helicópteros de emissoras que sobrevoavam o prédio. Velas eram acesas no chão da calçada. Pessoas choravam, rezavam, cantavam hinos. Mas havia também apitos, tambores e protestos, exigindo intervenção do Estado. Câmeras de televisão competiam por espaço, jornalistas transmitiam ao vivo. Cada detalhe virava notícia. Um olhar de Helena, uma sombra na janela, um boato sem fonte. Helena, dentro do quarto, sentia-se acuada. O som das vozes atravessava paredes. Mesmo com cortinas fechadas, conseguia ver o reflexo das luzes piscando lá fora. Na TV ligada em baixo volume, apresentadores falavam seu nome com desprezo. Helena Duarte, sem teto, está manipulando a fé popular. Em outro canal, porém,
Uma jornalista a defendia. Estamos diante de uma mãe que luta como pode. Criminalizar a pobreza é o verdadeiro crime. Cada frase era faca e bálsamo ao mesmo tempo. Mas algo novo começou a surgir. Entre insultos e acusações, chegavam bilhetes, cartas e mensagens de apoio. Um entregador deixou um envelope na recepção. Sou órfão. Cresci sem mãe e sem pai. Hoje vejo você lutando por sua filha e queria que alguém tivesse feito isso por mim. Força. Mamãe escreveu. Já passei noites em pronto-socorros implorando que olhassem para meu filho. Ninguém me ouviu. Agora vejo em você o reflexo da minha dor. Essas vozes não eram transmitidas pela televisão, mas eram reais. Helena lia cada uma com lágrimas silenciosas, agarrada à filha adormecida. Clara, mesmo enfraquecida, parecia sentir o turbilhão ao redor. Eles estão brigando por causa de mim, não estão, mamãe? Perguntou com um sorriso cansado. Helena acariciou-lhe os cabelos, tentando esconder o tremor da própria voz. Estão, filha, mas nada disso importa. O que importa é você. Clara, com a serenidade desconcertante de quem carregava fardos maiores do que deveria, respondeu. Ele ainda precisa de mim. Helena fechou os olhos, esmagada pela certeza da filha e pela própria impotência. Enquanto isso, os protestos cresciam. Líderes religiosos organizavam vigílias permanentes. Políticos davam entrevistas inflamadas. Empresários discutiam em bastidores como transformar aquele espetáculo em capital. E cada clique, cada compartilhamento, cada nova palavra transformada em slogan era combustível. A história de uma menina pobre e um milionário em coma havia deixado os corredores do hospital. Agora pertencia ao mundo inteiro. E o mundo inteiro ardia em chamas. O país inteiro já ardia em debate sobre Clara e o milionário em coma quando uma nova peça surgiu no tabuleiro. Não veio das redes sociais, nem dos protestos em frente ao hospital. Veio de um repórter veterano, um daqueles que não se contentam com a superfície. Eduardo Santana, conhecido por denunciar escândalos empresariais, recebeu uma dica anônima. O carro de Arthur Monteiro não havia sofrido um acidente comum. Ele começou por onde sempre começava, o chão. Visitou a oficina que recebera o veículo depois da colisão. Conversou com mecânicos que, em troca de anonimato, mostraram fotos internas do sistema de freios. Isso não é desgaste natural, disse um deles, mostrando a imagem de uma peça corroída. Foi adulterado. Parece que alguém mexeu de propósito. Eduardo publicou a primeira reportagem com cautela, mas a frase que abriu seu texto não deixou espaço para dúvidas. O acidente de Arthur Monteiro pode não ter sido acidente. Enquanto a cidade ainda digeria a suspeita, outro golpe veio à tona. Um envelope pardo foi entregue à redação de um grande jornal. Dentro, dezenas de páginas envelhecidas, laudos médicos, relatórios internos, anotações com carimbos oficiais. Todos se referiam a um caso arquivado há mais de 10 anos, a partida de Beatriz Monteiro. Oficialmente, a jovem morrera por complicações durante uma cirurgia de emergência, mas os papéis contavam outra história. Um relatório mencionava doses de medicação aplicadas acima do permitido. Outro registrava que um dos aparelhos essenciais falhou e foi ignorado. Havia até anotações sobre reuniões entre médicos e advogados, discutindo como amenizar o impacto público, e entre as páginas, assinaturas de membros da família Monteiro. Era a prova de que não apenas houve negligência, como também encobrimento. A notícia caiu como bomba. Telejornais interromperam a programação para exibir os documentos em primeira mão. Jornalistas liam trechos em voz alta. Paciente apresentava sinais claros de instabilidade cardíaca. Conduta recomendada seria encaminhar à UTI. Decisão tomada. Permanecer em observação comum. Reunião extraordinária com a família Monteiro. Solicitação. Abafar informações que possam manchar a imagem do hospital. De repente, a história de Clara e Arthur
ganhou um contorno ainda mais sombrio. Havia fantasmas no passado dos Monteiro e eles voltavam para cobrar. Dentro do hospital, o caos se multiplicava. O patriarca da família, já idoso e debilitado, foi visto gritando com advogados: "Enterrem isso! Vocês me prometeram que estava sem jeito e enterrado." Primos e tios se acusavam mutuamente. Uns diziam que nunca souberam, outros que apenas seguiram ordens. A atmosfera era de tribunal improvisado, cada um tentando se salvar. Helena acompanhava tudo pela televisão do quarto. Clara dormia ao seu lado, o rosto febril, e Helena lia cada nova manchete com um aperto no peito. Ela se perguntava: como confiar em pessoas que mentiram sobre a perca de uma filha, de uma irmã? Quando Clara acordou, fez uma pergunta simples: "Mamãe, por que eles esconderam que ela morreu assim?" Helena não conseguiu responder. Olhou para a filha e sentiu a contradição rasgar sua alma. Como explicar que o poder compra silêncio, que a verdade pode ser enterrada com papéis e assinaturas? Do lado de fora, a multidão reagia com fúria. Protestos se intensificaram. Uns pediam justiça por Beatriz, outros gritavam pelo fim do hospital de luxo. Velas eram acesas não só para Clara, mas também para a memória da jovem esquecida. Nas redes, novas palavras surgiram: justiça para Beatriz, sabotagem contra Arthur, família Monteiro corrupta. A história já não era apenas sobre fé ou exploração. Era sobre crime, percas e encobrimento. Para Helena, a revelação tinha um peso pessoal. Até então, lutava apenas pela filha. Mas agora percebia que estava envolvida em algo muito maior. Clara, de alguma forma, parecia ligada a esses segredos, como se seu dom tivesse aberto portas que jamais deveriam ser tocadas. E Helena, cansada, sabia que não havia como voltar atrás. O passado da família Monteiro finalmente viera à tona. E o futuro delas estava preso dentro desse vendaval. O quarto de Arthur Monteiro estava mergulhado na penumbra silenciosa, iluminado apenas pelo piscar compassado dos monitores. Por semanas, aquele espaço parecera suspenso no tempo, onde nada mudava, onde cada segundo se arrastava igual ao anterior. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Primeiro foi um tremor sutil nos dedos. Helena, acostumada a vigiar cada mínimo detalhe, percebeu antes de qualquer enfermeiro. O corpo imóvel moveu-se de leve, quase imperceptível. "Doutor", ela chamou em voz baixa, sem coragem de acreditar no que via. Logo depois, as pálpebras estremeceram. Um esforço lento, arrastado, como se duas pedras estivessem sendo erguidas. E então, por um instante, os olhos de Arthur se abriram. Não havia clareza neles. Estavam turvos, perdidos, como quem desperta de um pesadelo sem reconhecer a realidade. A boca se mexeu, emitindo um som rouco, incompreensível. Helena levou a mão à boca, o coração acelerado. Ele acordou. Meu Deus, ele acordou. Mas o momento durou segundos. Os olhos se fecharam novamente, o corpo relaxou. O quarto explodiu em atividade. Enfermeiros correram para anotar sinais, médicos discutiam em voz alta, máquinas foram checadas e recalibradas. "É resposta neurológica", comemorou um deles. "Pode ser apenas reflexo", rebateu outro mais cético. "Reflexo não emite palavras", retrucou o primeiro. Cada um via na cena aquilo que mais desejava acreditar, avanço ou ilusão. Clara, sentada num canto, observava em silêncio. Seu rosto pálido parecia ainda mais sombrio diante do frenesi médico. Ela não compartilhava da euforia. "Ele não está pronto", murmurou, quase inaudível. Helena se virou ainda emocionada. "Como não? Você viu, Clara? Ele abriu os olhos. Ele falou." A menina balançou a cabeça com aquela firmeza desconcertante que parecia não combinar com seus 7 anos. "Ele está perdido lá dentro. Não sabe onde está. Precisa de mim outra vez." As palavras da filha soaram como sentença. Na madrugada seguinte, Helena acordou com um sobressalto. Clara, febril, murmurava no sono: "Ele me chama."
Não consegue sair. Está preso no escuro. Helena a abraçou com força, como se pudesse protegê-la apenas com o calor dos braços. Não, meu amor, você já fez demais. Não pode se machucar outra vez. Mas Clara abriu os olhos, brilhando apesar da fraqueza. Se eu não for, ele se perde para sempre. Os dias seguintes foram de expectativa crescente. A notícia de que Arthur havia aberto os olhos, mesmo por segundos, espalhou-se pelo hospital. Jornalistas cercavam as entradas, curiosos acampavam nas calçadas. Dentro do quarto, a atmosfera era de tensão quase insuportável. Arthur murmurava sons desconexos de tempos em tempos, nomes fragmentados, palavras soltas, sílabas que ninguém conseguia decifrar. Cada vez que isso acontecia, a equipe médica se agitava. Ele está lutando para voltar, dizia um. Ainda é cedo, advertia outro. No meio da discussão, Helena se sentia dividida entre a esperança que subia como fogo e o medo que a corroía por dentro. Clara, por sua vez, estava cada vez mais convicta. Ele precisa de mim agora, repetia, olhando para a mãe. Helena tentava resistir. Você não entende, filha. Isso pode te matar. E se eu não for, ele morre. O silêncio após essa frase era esmagador. Helena via nos olhos da menina não apenas inocência, mas a estranha sabedoria que a acompanhava desde os 4 anos, quando seus primeiros sonhos começaram a se tornar realidade. No dia marcado para a próxima visita, o hospital inteiro parecia prender a respiração. Médicos cercavam o quarto, enfermeiros cochichavam nos corredores, jornalistas aguardavam qualquer palavra oficial. Helena, com o coração despedaçado, segurava a mão da filha junto à porta. Por favor, Clara, eu imploro, não faça isso. Mas a menina ergueu o rosto, determinada apesar do corpo frágil. Mamãe, ele precisa de mim. E deu o passo em direção ao leito, pronta para repetir o gesto que já havia se tornado parte de seu destino. Helena a acompanhava com lágrimas silenciosas, consciente de que talvez estivesse prestes a testemunhar não apenas o despertar de Arthur, mas também o sacrifício mais cruel de sua filha. A madrugada no hospital parecia mais pesada do que qualquer outra. O ar, impregnado de desinfetante e silêncio, vibrava como se algo invisível pairasse sobre todos. No quarto, Helena percebeu antes de qualquer alarme, a respiração de Clara estava mais curta. O corpo suava em excesso e o rosto ardia como brasa. Meu Deus! Helena murmurou, encostando a mão na testa da filha. O calor era anormal, sufocante. Você está pegando fogo, meu amor. Clara abriu os olhos com dificuldade, as íris brilhando sob a febre. Mamãe, dói tanto. O grito contido de Helena ecoou no fundo da garganta. Em minutos, a situação se agravou. Enfermeiros foram chamados às pressas. Termômetros apitaram em sucessão. 39, 40, 41 graus. Cada número era um punhal entrando no coração de Helena. Convocamos os médicos já, disse uma enfermeira, mas sua expressão denunciava medo. Helena, desesperada, balançava a filha nos braços. Façam alguma coisa, por favor. Ela é só uma criança. Quando os médicos chegaram, trouxeram consigo a divisão que já corroía o hospital. Precisamos baixar a febre imediatamente, disse um deles, já pedindo medicação. Não adianta, retrucou o outro, cruzando os braços. Isso não é físico, é efeito direto do que ela passou para Monteiro. Não me interessa o que vocês acreditam. Helena gritou com lágrimas nos olhos. Ela vai morrer se vocês não fizerem nada. O quarto se tornou palco de disputa entre ciência, crença e medo. A primeira convulsão veio minutos depois. Clara arqueou o corpo, os braços rígidos, os dentes batendo com força. Helena a agarrou, gritando o nome da filha. Segurem-na! Ordenou um médico, correndo para aplicar calmantes. O corpo pequeno tremia, como se fosse sacudido por forças invisíveis.
Os olhos se reviraram e por um instante parecia que a vida estava se esvaindo. "Ela não está respondendo!" alguém gritou. Helena, em desespero, chorava e rezava ao mesmo tempo, implorando: "Não leva minha menina, não leva!" Quando a convulsão cessou, Clara ficou mole, exausta, o rosto pálido de suor. Abriu os lábios e sussurrou: "Ele ainda está preso. Me chama no escuro." Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Durante horas, crises se repetiram, cada uma mais violenta que a anterior. Médicos se revezavam, alguns tentando protocolos clínicos, outros defendendo que nenhuma medicação teria efeito porque não era uma doença comum. A discussão se intensificou. "Isso é irresponsabilidade", gritou a doutora Márcia. "Vamos perder a criança porque vocês querem tratar o inexplicável como mistério. E vamos ignorar o fato de que não há patógeno identificado?" rebateu outro. "O corpo dela está em colapso por um motivo que não conhecemos. Pode ser algo que remédio nenhum resolve." "Então vamos deixá-la morrer? É isso?" Márcia respondeu indignada. O embate era cruel, mas nada comparado à agonia de Helena, que via a filha definhar diante dos olhos. Nos corredores a notícia se espalhou. Enfermeiros cochichavam: "A menina do milagre está morrendo." Pacientes perguntavam em voz baixa. Voluntários olhavam com pena. Do lado de fora, a multidão reagia como fera enjaulada. Alguns rezavam ainda mais forte, acreditando que Clara pagava o preço do dom. Outros gritavam que aquilo era prova de que Helena a havia explorado até o limite. Câmeras captavam tudo. Manchetes eram disparadas. A criança milagrosa em estado crítico. Clara Duarte, entre a vida e a morte. O sofrimento de uma menina se transformava em espetáculo nacional. Dentro do quarto, porém, só havia uma realidade: o coração de Helena despedaçado. Ela segurava a filha no colo, beijava-lhe o rosto ardente, murmurava promessas desesperadas. "Fica comigo, filha. Eu aguento tudo, mas não isso. Não você." Clara, mesmo fraca, abria os olhos de vez em quando. O olhar febril carregava uma estranha clareza. "Eu não tenho medo, mamãe. Só dói. Mas não tenho medo." As palavras cortavam Helena como lâmina. "Então eu vou ter medo por nós duas e não vou deixar você ir." Ao longo da noite, médicos se revezaram, tentando manter Clara estável. Mas a verdade pairava sobre todos. Ela estava no limite. Cada crise podia ser a última. Helena não saiu do lado dela. Não comeu, não bebeu, não fechou os olhos. Apenas segurava a mão da filha, como se esse gesto fosse capaz de mantê-la neste mundo. O dilema se tornava insuportável. Seria Clara vítima de uma doença sem nome ou estava simplesmente pagando o preço de seu dom? Para Helena, nada disso importava. Importava apenas salvar a filha, mesmo que ninguém soubesse como. E naquela madrugada sufocante, a menina de rua que tocara um milionário e mudara o rumo de um império, estava agora ela mesma, entre a vida e a morte. A madrugada parecia imóvel. O hospital respirava em silêncio, como se a cidade inteira aguardasse o próximo passo de uma história que já deixara de ser apenas de médicos e pacientes. No quarto, Clara acordou de súbito. O corpo ainda tremia sob o peso da febre, a pele úmida de suor. Helena a segurou imediatamente, temendo outra convulsão. "Má, fica quietinha, filha. Você não pode se esforçar mais." Mas Clara ergueu os olhos, febris e brilhantes, como se enxergasse algo que ninguém mais via. "Mamãe, ele está chamando. Eu sinto." Helena apertou os lábios, quase em súplica. "Não, meu amor. Você já deu demais. Se tentar de novo, eu posso te perder." Mas a menina não cedeu. Sua mão trêmula apontou para o leito de Arthur. "Se eu não for, ele não volta." A cada passo vacilante que Clara dava em direção à cama, o coração de Helena se despedaçava. Mas não havia como impedi-la. Era como assistir ao inevitável. Clara alcançou a beira do leito e segurou a mão inerte de Arthur.
O quarto inteiro pareceu prender a respiração. Os monitores dispararam em ritmo novo. O corpo de Arthur estremeceu, a respiração se acelerou. Pálpebras pesadas começaram a se mover. Helena levou a mão ao peito, o coração em disparada. Então, lentamente, os olhos de Arthur se abriram. No começo, estavam turvos, confusos, como se ele emergisse de um mar profundo. O olhar buscava, perdido, tentando reconhecer formas. A boca se abriu, emitindo um som rouco, arranhado. De... Médicos se aproximaram às pressas, fascinados. Senhor Monteiro, consegue nos ouvir? Um perguntou, a voz ansiosa. Arthur piscou, tentando focar. Mexeu a cabeça de leve. Era como se cada movimento fosse uma batalha. Helena não conseguia conter as lágrimas. Meu Deus! Ele voltou. Mas não foi a ciência que deu o próximo passo. Foi Clara. A menina, mesmo trêmula, segurou firme a mão dele. Olha para mim, disse, num fio de voz. E como se obedecesse a um chamado antigo, Arthur voltou os olhos para ela. O instante que se seguiu foi inexplicável. Os olhos cansados do milionário se fixaram na menina maltrapilha. Primeiro, confusão. Depois, um brilho de reconhecimento, de algo que ultrapassava a lógica. Em seguida, ele encontrou Helena, a mulher de olhar devastado, marcada pela rua, pelo cansaço, mas que agora o encarava com uma mistura de medo e coragem. O quarto inteiro silenciou. Era como se naquele olhar houvesse algo que nenhuma máquina poderia registrar. As lágrimas de Arthur escorreram. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Apenas um murmúrio escapou. Quem... Helena deu um passo à frente, quase sem ar. Eu sou Helena. Esta é minha filha, Clara. Ele fechou os olhos, soluçando de emoção, e ao reabri-los, parecia incapaz de desviar o olhar delas. Foi então que a porta se abriu com violência. 2 primos de Arthur, acompanhados por advogados e seguranças, invadiram o quarto. "O que é isso aqui?" gritou um deles, a voz carregada de indignação. "Essa mulher está manipulando o Arthur! Tirem-nas daqui agora!" Helena recuou instintivamente, protegendo Clara com o corpo. "Nós não estamos fazendo nada!" exclamou, a voz trêmula, mas firme. "Só estávamos aqui quando ele acordou." "Mentira!" vociferou o outro primo. "Essa criança é usada como instrumento. Isso é chantagem, é farsa." Um dos advogados levantou documentos. "Já entramos com medidas para afastá-las imediatamente. O senhor Monteiro está vulnerável e incapaz de consentir. Não vamos permitir essa manipulação emocional." Arthur, ainda frágil, respirava com dificuldade. Lutou contra os tubos, contra a exaustão, e conseguiu erguer a mão. Seus olhos marejados procuraram Clara e Helena. "Não, deixem. Elas..." murmurou em esforço quase sobre-humano. O silêncio caiu como bomba. Médicos se entreolharam, inseguros. Segurança hesitou. A ordem da família era clara: retirar Helena e Clara. Mas o homem que acabava de despertar implorava, com o pouco de força que possuía, que elas ficassem. Helena, de pé, chorava, mas sua voz saiu firme, embalada pelo desespero e pela dignidade. "Nós não viemos por fortuna, nem por fama. Viemos porque minha filha sabia que ele precisava dela. Vocês viram com seus próprios olhos." Ele voltou. "Não porque vocês quiseram, mas porque ela não desistiu." As palavras ecoaram, cortando o ar. Arthur, exausto, fechou os olhos novamente. Mas antes disso, apertou com força a mão de Clara, como se esse gesto fosse sua declaração de vontade. E Helena entendeu, naquele instante, que havia uma conexão que ninguém poderia negar. Ainda assim, sabia. A luta estava apenas começando. Porque enquanto Arthur renascia, a família Monteiro se armava para arrancá-las de sua vida, custasse o que custasse. O hospital já estava sitiado pelo barulho da imprensa e da multidão, mas dentro de uma sala reservada, no 8º andar, o verdadeiro terremoto começava.
A sala era fria, de paredes claras com uma mesa de mogno que refletia a luz branca dos refletores embutidos. As cadeiras estavam alinhadas como se fossem um tribunal improvisado. Ali se reuniam os Monteiro, tios, primos, advogados. Cada rosto carregava tensão, cada olhar era faca apontada. O patriarca não comparecera. Sua ausência era um silêncio ensurdecedor. Arthur Monteiro entrou empurrado em uma cadeira de rodas. Estava magro, pálido, mas seus olhos tinham uma firmeza que ninguém esperava ver tão cedo. Ao fundo, quase escondidas, estavam Helena e Clara. A mãe de pé, a filha recostada em uma cadeira, ainda frágil, mas insistindo em estar ali. O silêncio inicial foi quebrado por Renato, primo mais próximo e o mais inflamado contra Helena desde o início. Sua voz ecoou pela sala como trovão. "Você não percebe, Arthur?" disse, inclinando-se sobre a mesa. "Está cego. Essa mulher e essa criança lançaram feitiços sobre você." A palavra cortou o ar, carregada de veneno. Alguns parentes concordaram com gestos, outros desviaram o olhar. Arthur ergueu o rosto lentamente. O silêncio que antecedeu sua resposta foi ainda mais pesado que as acusações. "Eu estive no escuro por semanas", disse, a voz rouca, mas firme. "Se estou aqui hoje, não é por você. Não é por médicos ou advogados. É por elas." Renato riu, um riso curto, carregado de desprezo. "Você está enfeitiçado. Não é capaz de pensar por si mesmo." Arthur sustentou o olhar do primo. "Estou mais lúcido agora do que jamais estive." Um advogado pigarreou, quebrando o embate. Com mãos firmes, colocou uma pasta grossa sobre a mesa. "Antes de qualquer conclusão, é preciso analisar provas." As folhas foram espalhadas. Fotografias em alta resolução mostravam peças do carro de Arthur, freios adulterados, parafusos substituídos, marcas de desgaste incompatíveis com a quilometragem. "O acidente não foi acidente", disse o advogado em tom grave. "Está tecnicamente comprovado. Houve sabotagem." O murmúrio se espalhou pela sala. "Isso é falso", explodiu Renato empurrando as folhas. "Tudo fabricado para enganar." Mas outro primo, até então calado, falou. "Eu vi os laudos periciais. São legítimos. O carro foi manipulado." As vozes começaram a se elevar, cada um puxando para um lado. Foi então que outro envelope surgiu, antigo, manchado pelo tempo. O advogado o abriu diante de todos. Há mais documentos relacionados à morte de Beatriz. O nome pairou na sala como um fantasma. Arthur fechou os olhos, respirando fundo. Helena sentiu Clara estremecer ao ouvir aquele nome. As páginas revelavam laudos médicos, relatórios internos, assinaturas de reuniões. Tudo apontava para o mesmo. Erros graves cometidos na noite em que Beatriz fora internada. Doses aplicadas de forma incorreta, equipamentos ignorados, decisões apressadas e, o mais cruel, atas de encontros entre médicos e representantes da família, discutindo como abafar o caso para proteger a reputação dos Monteiro. O ar ficou denso, sufocante. Uma tia rompeu em lágrimas. "Não pode ser verdade, não a Beatriz." Outro primo apertou os punhos, encarando Renato. "Você sabia disso, não sabia?" Renato desviou os olhos. "Todos nós fizemos o necessário para proteger o nome da família." "Não", rebateu o primo. "Vocês protegeram apenas o poder. Mataram a verdade junto com ela." A mesa virou arena. "Se isso vier à tona, seremos destruídos", gritou um dos tios. "Já estamos destruídos", respondeu outro. "Agora só resta enfrentar." "Vocês vão entregar décadas de legado por causa de uma menina desconhecida?", acusou Renato. "Não foi ela que trouxe isso à luz, foi a nossa mentira", disse um primo mais jovem, encarando o chão. Helena observava em silêncio, mas sentia o peso esmagador. Não era só uma briga de família rica, era o desmoronar de uma fachada construída sobre segredos. De repente, Renato se virou para ela. "Tudo isso começou com você", rugiu, apontando o dedo.
Uma sem-teto que se aproveitou da inocência da filha para se infiltrar aqui. Helena estremeceu, mas não recuou. Abraçou Clara contra o peito e respondeu, a voz embargada, mas firme. Eu não pedi nada disso. Não pedi que minha filha sonhasse, não pedi que fosse jogada nesse caos. Mas ela salvou a vida de Arthur, e vocês sabem disso. Arthur ergueu a voz, cansado, mas decidido. Ela tem razão. Todos se calaram. Vocês passam a vida escondendo verdades. Mas eu vi, eu senti. Se estou vivo, é porque Clara me trouxe de volta. Olhou fixamente para Renato. E você, primo, sabe muito bem quem queria me ver morto. As palavras ecoaram carregadas de significado. O silêncio que seguiu foi ainda mais ensurdecedor que o tumulto anterior. O clã Monteiro estava rachado. Alguns gritavam por preservar a reputação. Outros pediam que a verdade fosse revelada de uma vez. No centro da tempestade, Helena sentia os olhares queimarem sobre si. Ela não era mais apenas a mãe de Clara. Era a peça central em uma guerra que não escolhera. E pela primeira vez, Arthur se levantava contra os próprios. A guerra familiar estava declarada. A manhã nasceu cinzenta, pesada, como se o céu soubesse para onde eles iam. O carro deslizou pelas avenidas em silêncio, com vidros escuros isolando seus ocupantes do barulho da cidade. Helena mantinha Clara junto de si, acariciando seus cabelos ainda úmidos de suor. A menina estava frágil, mas seus olhos, profundos, febris e serenos ao mesmo tempo, pareciam mirar um ponto além das ruas, como se já soubesse o destino. Arthur, sentado à frente, permanecia calado. O rosto magro denunciava a luta recente contra a escuridão do coma. Ainda assim, sua postura tinha firmeza. Era um homem que havia decidido carregar um fardo até o fim. Quando o portão de ferro do cemitério se abriu, um arrepio percorreu Helena. O lugar era antigo, com árvores centenárias que projetavam sombras retorcidas sobre o chão de pedra. Pássaros piavam ao longe, interrompendo o silêncio quase religioso. Arthur pediu para descer sem ajuda. As pernas tremiam, mas ele quis sentir o chão sob os pés. Helena percebeu a determinação em seus olhos. Não era apenas uma visita, era um acerto de contas. Clara, então, ergueu a mão pequena e apontou. Eu sei onde é. Ninguém perguntou como. Apenas seguiram a menina que avançava devagar, mas com passos certos, como se fosse guiada. O caminho levou a um jazigo discreto, de mármore claro. As flores deixadas ali estavam murchas, e o tempo começava a corroer as letras gravadas. Ainda assim, o nome permanecia nítido, Beatriz Monteiro. Arthur parou diante do túmulo. Seus lábios tremeram antes que qualquer palavra saísse. As mãos, apoiadas na bengala, cerraram-se com força. Desculpa, Bia, murmurou com a voz falhando. Eu devia ter lutado por você. Devia ter enfrentado todos, mas deixei que te calassem. As lágrimas escorreram silenciosas, e o homem que construíra a fama de implacável agora se ajoelhava diante da memória da irmã. Helena observava em silêncio, o coração apertado. Percebia que aquele momento não pertencia a ela, mas ainda assim era testemunha do peso de uma vida inteira. Foi então que Clara se aproximou. Colocou a mão pequena sobre a lápide fria e fechou os olhos. O corpo da menina estremeceu, como se uma corrente a atravessasse. Filha! Helena a agarrou pelos ombros assustada, mas a voz que saiu da boca da criança não parecia ser apenas dela. Arthur, meu irmão! Arthur ergueu a cabeça de súbito, o rosto banhado em lágrimas. Bia! A voz de Clara continuou, mas havia nela uma maturidade estranha, serena, impossível para seus 7 anos. Você não foi culpado. Não carrega sozinho o que aconteceu. Eu senti seu amor, mesmo quando se calou. Arthur tremia, os joelhos cravados no chão. Eu devia ter falado, devia ter enfrentado. Eles erraram, esconderam, mas não é o ódio que cura, é o perdão. Respondeu a voz pela boca de Clara. Helena sentia os pelos do corpo eriçados.
Era como se estivesse diante de algo que não se explicava com lógica. Clara suspirou fundo e prosseguiu. Diga a eles que a verdade precisa viver, que a família só terá futuro se mudar, que poder sem compaixão não é nada. As palavras caíam como martelo no peito de todos. Arthur levou as mãos ao rosto, chorando sem contenção. Eu falhei com você, Bia. Eu te deixei sozinha. A resposta veio suave, mas firme. Não, você está aqui agora, e é isso que importa. O vento soprou forte, balançando as árvores ao redor. O som parecia um coro distante, embalando aquele momento como se o próprio lugar fosse testemunha da reconciliação. Helena chorava, segurando Clara, que ainda permanecia em transe, mas serena. A menina, ainda com os olhos fechados, colocou a mão sobre o peito de Arthur. Viva, Arthur, viva por mim, viva por todos que não tiveram voz. Então, lentamente, seus olhos se abriram. O corpo, esgotado, caiu contra os braços da mãe. Helena a amparou, chorando, mas percebeu que, apesar do desgaste, havia paz no semblante da filha. Arthur ficou ajoelhado por longos minutos, soluçando diante da lápide. Não era mais o empresário frio, nem o herdeiro do império. Era apenas um irmão, finalmente liberto de um peso que o perseguira durante décadas. Quando se ergueu, com dificuldade, olhou para Helena e Clara com um misto de gratidão e reverência. Não precisava de palavras. O gesto, o olhar, o silêncio, tudo dizia mais que qualquer discurso. Na saída do cemitério ninguém falava, mas algo havia mudado. O ar parecia mais leve, como se parte da escuridão tivesse ficado ali, junto da pedra fria marcada com o nome de Beatriz. E dentro de cada um, a certeza de que aquele dia não seria esquecido. O hospital parecia respirar de forma diferente naquela manhã. Não era só o movimento de médicos e enfermeiros, nem o barulho distante das câmeras e repórteres aglomerados nos portões. Era algo mais pesado, um ar denso, carregado, como se todos já soubessem que algo estava prestes a acontecer. Na televisão presa à parede, um apresentador falava com expressão grave. Novas informações colocam em dúvida o chamado Milagre Monteiro. Há quem diga que o herdeiro ainda debilitado esteja sendo influenciado por pessoas de fora. Especialistas alertam. Em momentos de fragilidade, qualquer sugestão pode parecer verdade. Logo surgiram as imagens. Helena e Clara entrando no hospital. Recortes de câmeras de segurança, seguidos de uma montagem do momento em que Clara tocava a mão de Arthur. A edição era feita de forma a transformar um instante íntimo em um espetáculo calculado. Não estamos diante de fé nem de ciência, concluiu o narrador, mas de um teatro armado para enganar um homem vulnerável e comover a opinião pública. Helena assistiu sentada ao lado da filha, os olhos fixos na tela, o corpo rígido. A cada frase, sentia como se estivesse sendo apunhalada. Eles estão dizendo que somos uma farsa. Clara, ainda frágil, ergueu o rosto. Mas eu só quis ajudar, mamãe. Helena não conseguiu responder. Abraçou a filha contra o peito, tentando protegê-la não do mundo físico, mas das palavras venenosas que agora a perseguiam. Nos corredores, os cochichos se multiplicavam. Enfermeiros trocavam olhares discretos, pacientes sussurravam entre si. Dizem que foi tudo planejado. Mas eu vi os aparelhos reagirem. Com tanto dinheiro envolvido, quem sabe? O peso do julgamento silencioso sufocava Helena. Onde quer que passasse, sentia os olhares. Alguns de compaixão, outros de desprezo. À tarde, as bancas de jornal exibiam manchetes escandalosas. A menina do milagre era só encenação. Herdeiro milionário enganado por mãe e filha. As fotos mostravam Clara abatida, com legendas cruéis que sugeriam manipulação. Helena segurou um exemplar com as mãos trêmulas. Cada palavra impressa parecia um ataque direto ao coração. À noite, o ataque mudou de tom. Não era mais apenas difamação, eram avisos. Primeiro, comentários anônimos em sites.
Essa criança não devia estar no hospital. É tudo encenação para arrancar fortuna. Depois, papéis surgiram debaixo da porta do quarto. Um deles dizia: tirem a menina daqui antes que seja tarde. E-mails anônimos foram enviados a médicos e jornalistas. Se Clara continuar aparecendo, vai pagar caro. Helena leu com o coração disparado. A respiração falhou. Os joelhos quase cederam. Eles estão ameaçando a minha filha. Clara, confusa, olhou para ela. Querem me machucar, mamãe? Helena a envolveu num abraço desesperado. Nunca vou deixar. Pouco depois, Arthur entrou no quarto. Encontrou Helena em prantos e Clara agarrada a ela. Helena mostrou o bilhete com as mãos tremendo. Arthur o tomou, leu rapidamente e o amassou com força. Seus olhos brilharam de fúria. Já chega! A voz dele ainda era rouca, mas havia nela um peso que ninguém ousaria contestar. Virou-se para os advogados reunidos à porta. Vocês sabem de onde vem isso? Ninguém respondeu, mas todos sabiam. O estilo da campanha, o dinheiro envolvido, a covardia das ameaças, tudo apontava para Renato. Na manhã seguinte, Arthur convocou sua equipe de confiança. A sala de reuniões improvisada no hospital estava carregada. Eles querem me pintar como um homem frágil. Começou apoiando-se na mesa. Querem transformar Clara em mentira e Helena em oportunista. Se ficarmos calados, vencem. Um dos advogados tentou argumentar. O senhor ainda está em recuperação. Talvez não seja prudente se expor. É agora que preciso falar, rebateu Arthur, a voz firme. Cada minuto de silêncio fortalece as mentiras deles. Helena, presente, ouviu em silêncio. Não queria que a filha fosse mais exposta, mas sabia que Arthur tinha razão. A guerra não se travava apenas nos tribunais. Era uma guerra de narrativas. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Arthur ficou diante da janela, observando as luzes da cidade. Pensou em Beatriz, no silêncio imposto à memória dela. Pensou em Helena, lutando contra todos para proteger a filha. Pensou em Clara, que havia lhe dado uma segunda chance de viver. Encostou a mão no vidro e murmurou: não vão encostar em vocês. Nem em você, Helena. Nem em você, Clara. E ali tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo. O auditório do hospital fora transformado em palco improvisado. Microfones alinhados em fila, câmeras de todas as emissoras disputando ângulos, repórteres espremidos uns contra os outros, como se esperassem presenciar um julgamento histórico. Do lado de fora, uma multidão se aglomerava. Cartazes se erguiam com frases confusas e contraditórias. Alguns chamando Clara de milagre, outros acusando Helena de farsa. O ar estava carregado de tensão, dividido entre fé e ceticismo, ódio e esperança. Nos bastidores, Helena apertava as mãos suadas. O coração batia tão forte que parecia ecoar no peito. Clara, sentada em uma cadeira alta, balançava as pernas miúdas. Estava pálida, mas os olhos brilhavam com a calma de quem sabia mais do que mostrava. Mamãe, vai dar certo, disse ela, com a doçura de quem acreditava no impossível. Helena engoliu em seco, tentando sorrir. Tomara, filha, tomara. Arthur apareceu apoiado em 2 assessores. O corpo ainda denunciava a recente fraqueza, mas o olhar estava firme. Não havia hesitação, apenas a convicção de que cada palavra dita naquela noite mudaria o destino não só dele, mas de todos à sua volta. Ele parou diante delas. Helena, Clara, disse, a voz grave, porém suave. Hoje não vou falar só por mim. Vou falar por nós. Helena não conseguiu responder. Apenas assentiu, com os olhos marejados. Quando Arthur entrou no auditório, um silêncio imediato tomou conta. O herdeiro do Império Monteiro, até então retratado como um homem frágil ou manipulado, estava ali diante das câmeras. Ele se posicionou no púlpito, respirou fundo, apoiou as mãos sobre a madeira e começou. Boa noite. As vozes que antes ecoavam cessaram.
Cada microfone foi estendido, cada câmera se aproximou. Nos últimos meses, vocês me viram entre a vida e a morte. Estive em silêncio, preso a um corpo que não respondia. Muitos acreditaram que era o fim, mas não foi. A pausa foi calculada, deixando as palavras penetrarem no público. Se estou aqui hoje, não foi apenas pela medicina. Foi por duas pessoas que a vida colocou no meu caminho, Helena Duarte e sua filha Clara. O burburinho começou, mas Arthur levantou a mão, pedindo silêncio. Muito se falou. Disseram que fui enganado, manipulado, que uma criança foi usada como espetáculo. Não. A voz ganhou força. A verdade é simples. Essa menina me deu a vida de volta. Helena, nos bastidores, apertou o rosto entre as mãos, sentindo o coração desmoronar. Clara, em silêncio, apenas sorria, como se confirmasse cada palavra. Arthur prosseguiu. Eu estava em coma profundo, escuro, silêncio. Mas em meio a esse vazio, havia uma luz. Clara. Ela segurou minha mão quando todos achavam que eu não voltaria. E eu voltei. Ele engoliu em seco, a voz embargada. Não porque ela quisesse fama, não porque sua mãe buscasse fortuna, mas porque elas não desistiram de mim. O auditório explodiu em flashes. Jornalistas anotavam freneticamente. Então Arthur mudou o tom. Há outra verdade que precisa ser dita. O acidente que quase tirou minha vida não foi acaso. Foi sabotagem. Um murmúrio percorreu o auditório como um raio. As câmeras se aproximaram ainda mais. Provas já foram entregues às autoridades. Pessoas próximas, movidas pela ganância, tentaram me eliminar para tomar o que não lhes pertencia, mas falharam. E hoje, diante de todos vocês, eu digo, não terão mais poder sobre a minha vida. Do fundo da sala, Renato, o primo, levantou-se de súbito, a voz atravessando o barulho. Mentira! Isso é armação! Ele está sendo enfeitiçado por essa mulher. Os flashes se voltaram para ele. Jornalistas correram para registrar a cena. Arthur o encarou, sem desviar. Não, Renato, disse, firme. O tempo das mentiras acabou. E, sem hesitar, fez sinal a um advogado que segurava um envelope volumoso. Aqui estão as provas. Documentos, laudos, registros. Vocês verão com seus próprios olhos. O advogado abriu a pasta diante das câmeras, exibindo cópias autenticadas. Os jornalistas avançaram como predadores em busca de carne fresca. Renato empalideceu, recuando sob os olhares ávidos. Sua imagem, antes sustentada pelo discurso agressivo, agora se despedaçava em público. Arthur então respirou fundo e anunciou. Mas não basta expor a verdade, é preciso construir um futuro diferente. A voz se suavizou. Hoje anuncio a criação do Instituto Clara em Beatriz, um espaço para acolher crianças em situação de rua e apoiar mães que, como Helena, lutam sozinhas para proteger seus filhos. Será um lugar onde ciência, cuidado e humanidade caminharão juntos. Um silêncio reverente tomou conta da sala. Depois, aplausos surgiram, primeiro tímidos, depois ensurdecedores. Helena chorava nos bastidores. Não de medo, mas de algo que há anos não sentia, esperança. Clara, sem entender a dimensão de tudo, puxou a mão da mãe e disse baixinho, Viu, mamãe? Ele entendeu. Helena a abraçou, as lágrimas caindo sem vergonha. Quando Arthur deixou o púlpito, já não era apenas o herdeiro de um império, era símbolo de uma virada. O antagonista estava exposto, sua influência ruía, e diante do país inteiro, Helena e Clara já não eram vistas como intrusas, mas como família. O país assistia em choque, em lágrimas, em debate. Mas todos sabiam, nada seria como antes. Meses haviam se passado desde a coletiva que mudou o rumo de tantas vidas. O turbilhão da mídia havia se acalmado. O nome Monteiro já não era sinônimo apenas de riqueza ou escândalo, mas de renovação. No coração da cidade, um prédio abandonado foi restaurado com pressa e cuidado. As paredes antes cinzentas agora brilhavam em tons claros, janelas largas deixavam a luz entrar, e murais coloridos enfeitavam os corredores. No portão,
Letras em aço brilhavam sob o sol. Instituto Clara N. Beatriz. Helena caminhava pelos corredores novos como quem atravessa um sonho. Ainda custava a acreditar que aquele espaço nascera da dor, mas agora transbordava vida. Clara corria à frente já recuperada com um vestido simples e alegre. Os cabelos soltos balançavam enquanto ela explorava cada sala, cada brinquedo, cada espaço de estudo. "Mamãe, olha!" gritou, apontando para a biblioteca recém-montada, repleta de livros infantis. "Agora todas as crianças vão poder ler histórias." Helena sorriu, os olhos marejados. "Sim, filha, agora vão." No palco montado no pátio interno, cadeiras se alinhavam para a cerimônia de inauguração. Jornalistas preparavam câmeras, autoridades cochichavam, mas havia algo diferente naquela plateia. Crianças de rua, mães solteiras, idosos esquecidos. Gente comum ocupava os primeiros lugares, porque o instituto fora feito para eles. Arthur entrou em cena pouco depois, sem ostentação. Usava roupas simples, sem o brilho arrogante dos tempos de herdeiro intocável. O público se ergueu em aplausos, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. "Este lugar não é meu", disse, a voz firme. "É nosso." O discurso de Arthur correu entre lágrimas e aplausos. Durante anos, a família Monteiro construiu prédios, mas esqueceu de construir dignidade. Hoje, isso muda. Aqui, cada criança terá teto, comida e educação. Cada mãe terá apoio, dignidade e voz. Este instituto não é caridade, é justiça. As câmeras registravam cada palavra. Helena, na plateia, segurava a mão de Clara, o coração transbordando de gratidão. Após os discursos, os portões se abriram para receber os primeiros acolhidos. Crianças maltrapilhas entraram, algumas desconfiadas, outras sorrindo ao ver brinquedos, camas limpas, pratos de comida quente. Um menino de 6 anos segurava um pão com as 2 mãos como se fosse tesouro. Uma adolescente se emocionava ao receber um caderno e lápis novos. Mães entravam timidamente, muitas com os filhos no colo. Ao perceberem salas de atendimento médico, berçários e oficinas de trabalho, lágrimas escorriam. "Aqui vocês não estarão sozinhas", disse uma voluntária. "Aqui vocês terão chance de recomeçar." Helena caminhava entre elas, ajudando, acolhendo, lembrando-se de cada noite que passou dormindo ao relento, de cada dia em que não sabia se teria comida para dar à filha. Agora, via outras mulheres com o mesmo olhar de medo encontrar, pela primeira vez, esperança. Clara distribuía abraços, mostrando brinquedos, explicando como se fossem dela. "Aqui tem livros", dizia a um grupo de meninas. "E também tem camas quentinhas." As crianças a seguiam como se fosse guia. No fim da tarde, quando o movimento se acalmou, Arthur encontrou Helena no pátio. Ela observava as crianças brincarem, as mães conversarem e respirava fundo, como se finalmente pudesse encher os pulmões sem medo. "Faz tempo que não te vejo assim", disse ele, se aproximando. Helena sorriu. "Assim como, em paz." Ela desviou o olhar, emocionada. Eu nem sabia mais como era. Clara correu até eles com um desenho nas mãos. Mostrou a Arthur. Era um retrato dos 3 juntos, de mãos dadas, diante do prédio com o nome do instituto. "Somos uma família agora, né?" perguntou com a inocência desarmante. Arthur engoliu em seco. Abaixou-se, tomou a menina nos braços e a abraçou com força. "Sim, Clara, somos." Helena, de pé, observava a cena com lágrimas silenciosas. Pela primeira vez em muito tempo, acreditava que o futuro podia ser diferente. O sol se pôs tingindo o instituto de laranja e dourado. Crianças corriam pelos corredores, mães sorriam com alívio. E no coração de Helena havia apenas uma certeza: o ciclo da dor estava sendo quebrado. E tudo começara com uma menina que sonhava. A noite caía sobre São Paulo, mas no bairro onde antes havia apenas um prédio abandonado, agora se erguia um farol de esperança.
O Instituto Clara em Beatriz estava totalmente iluminado, suas janelas projetando no escuro uma claridade quente, quase acolhedora, como se dissesse a cada criança perdida nas ruas: aqui existe um lugar para você. Do lado de fora, algumas famílias curiosas se aproximavam, admiradas. Do lado de dentro, o coração do prédio pulsava. Helena caminhava lentamente pelos corredores, quase com receio de que, a qualquer momento, tudo aquilo se desfizesse como um sonho. As paredes claras exibiam murais coloridos pintados por artistas voluntários, cada desenho representando sorrisos, mãos dadas, luzes no meio da escuridão. O ar tinha cheiro de comida recém-preparada misturado ao perfume de sabão em pó. Um detalhe simples, mas que para ela era um luxo. Depois de anos sentindo apenas o odor frio das ruas, aquele aroma de limpeza era sinônimo de dignidade. À sua direita, a biblioteca. Crianças folheavam livros como se segurassem tesouros. Algumas tocavam as capas com as pontas dos dedos, como se confirmassem que eram reais. À esquerda, a sala de brinquedos. Risadas ecoavam alto, bonecas e carrinhos eram disputados como relíquias. Helena parou, respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. Clara, com a energia de quem havia renascido, corria pelos corredores iluminados. A cada passo, chamava outras crianças para segui-la. "Vem ver!" gritava, os cabelos soltos balançando. "Aqui tem cama quentinha, aqui tem lugar para desenhar." Um grupo de meninos a acompanhava rindo. Uma menina tímida, de mãos pequenas e olhar assustado, hesitou na porta, mas Clara a puxou com delicadeza. "Não precisa ter medo, aqui é seguro." A menina sorriu e juntas correram até a sala de artes, onde papéis e lápis de cor estavam espalhados sobre mesas novas. Helena, parada no corredor, observava a cena com os olhos marejados. Cada risada de Clara era um golpe de memória. Lembrava da filha encolhida de frio sob um cobertor ralo, da tosse durante madrugadas ao relento, do choro silencioso quando não havia comida. Agora, via-a correr livre, iluminando outras crianças com sua própria luz. O coração de Helena quase não suportava a mistura de dor e gratidão. No pátio principal, Arthur ajudava a descarregar caixas de brinquedos e roupas. Sem terno, sem escudo de arrogância, era apenas um homem comum. Conversava com voluntários, ouvia histórias de mães, respondia a abraços de crianças que se jogavam em seus braços sem medo. Quando Clara o viu, disparou em sua direção. "Arthur!" Ele se virou e abriu os braços instintivamente. A menina pulou e ele a ergueu no ar, girando-a com cuidado. O riso dela explodiu como música, contagiando quem estava por perto. Nos olhos de Arthur havia lágrimas, mas também havia orgulho. Segurava Clara como se fosse o maior presente de sua vida. Helena se aproximou devagar, a respiração pesada. Ver a filha nos braços dele era como enxergar um futuro que nunca ousou imaginar. Um futuro onde Clara tivesse alguém além dela para protegê-la. Alguém que a visse como filha de verdade. Arthur ergueu os olhos e encontrou-os de Helena. O olhar dele dizia sem palavras: "Eu vou cuidar dela também." Helena não conseguiu responder. Apenas deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. O tempo parecia suspenso. Crianças brincavam ao fundo, mães conversavam animadas, mas naquele instante só existiam 3 pessoas no centro do pátio: Clara, Helena e Arthur. Clara, aninhada nos braços dele, virou-se para a mãe. O brilho em seus olhos refletia as luzes quentes do instituto. Aproximou o rosto e sussurrou, com a voz suave mas firme, como quem carrega uma certeza maior que o próprio tamanho: "Agora, ninguém mais vai dormir na rua sozinho, mamãe. Ninguém mais vai ter medo da escuridão." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer discurso. Helena caiu em lágrimas, abraçando a filha e, sem perceber, também abraçando Arthur.
Ali, naquele gesto, uma nova família se formava, não de sangue, mas de amor, de fé e de escolha. Do lado de fora, a cidade seguia sua rotina caótica. Mas para quem passava diante do instituto e via as janelas acesas, o mundo parecia menos cruel. O nome gravado na fachada brilhava, Clara em Beatriz. 2 vidas, uma do presente e outra da memória, unidas como símbolo de que até da dor mais profunda pode nascer luz. Helena ergueu os olhos para o letreiro e, pela primeira vez, não sentiu medo do amanhã. O instituto vibrava, respirava, florescia. E Clara, no coração dele, era a centelha que lembrava a todos que até a noite mais escura pode ser vencida por uma pequena chama. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe aqui nos comentários. Adoraríamos saber a sua opinião. Se você gostou, aperte no botão de curtir, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Nos vemos na próxima.